Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Joyce Cagliari. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa que analisou a influência da tectônica, variações eustáticas e clima na deposição da formação Rio Bonito da Bacia do Paraná. Bom, professora Joyce, quais foram os resultados alcançados, então, com a sua pesquisa? Bom, foram diversos resultados, né? Mas o importante é que a maioria dos resultados que eu obtive, né, com a minha pesquisa, eles corroboram com trabalhos já realizados. Então, a gente pôde perceber que a deposição, né, dos sedimentos da formação, dos sedimentos que compõem as rochas da formação Rio Bonito, eles foram sim influenciados pela variação do nível do mar e pela tectônica. Só que é difícil isolar esses fatores, então houve sim uma relação entre esses dois influenciando na deposição. E além disso, a gente pôde ver que, ao contrário de que alguns autores vinham falando de que ao longo da deposição da formação Rio Bonito o nível do mar tinha subido numa constante, a gente identificou que na verdade foram pulsos de subida e descida do nível do mar. Então, é claro que a tendência sempre foi crescente, né? O nível do mar sempre subindo mais do que caindo, mas a gente conseguiu verificar na sucessão que houve uma série de pulsos, né? E esses pulsos então ficam registrados nas rochas. Além disso, a gente pode perceber também que a subsidência ela influencia na sedimentação, na deposição e também na preservação dessas rochas, mas ela é localizada, né? Existem algumas áreas onde a gente pôde perceber que a subsidência teve um papel importante e em outras nem tanto. Isso dá um indicativo de que houve movimentação de blocos tectônicos, né? Então o embasamento ele não estava subsidindo homogeneamente, né? Na verdade ocorriam subsidências isoladas, subsidências diferenciais e isso acabava controlando então a geração de espaço de acomodação e consequentemente a preservação desses sedimentos. E qual a relevância desse trabalho para a sociedade? Bom, eu vejo assim que o trabalho é relevante por dois motivos, né? Primeiro porque ele traz informações de como foi o passado da Terra, né? Quais eram as configurações geográficas naquela época, né? Como ocorria a variação do nível do mar, um pouco também de como era o clima daquela época. E na geologia a gente diz que quando a gente estuda o passado a gente consegue entender os processos atuais e consegue entender também e de certa forma até prever o que vai acontecer no futuro. Então acho que essa é um motivo assim, um motivo de importância, né, da tese. Em segundo lugar, então, seria o conhecimento das rochas que ocorrem na subsuperfície daquela área, porque parte, então, das rochas que compõem a formação Rio Bonito são arenitos, e os arenitos têm geralmente uma porosidade bastante elevada, e eles podem ser, então, bons reservatórios de água subterrânea, né? Além disso, é a ocorrência dos minerais, né, do carvão, no caso, apesar de que o carvão já havia sido estudado pela CPRM. Mas eu acho que com essa pesquisa a gente consegue entender um pouco mais de como se deu a formação dos carvões da formação Rio Bonito. E qual a contribuição que você acha também que o teu trabalho traz para o programa de pós-graduação em Geologia aqui da universidade? Em relação a isso, eu acho que o trabalho traz uma contribuição no sentido de avançar na quantificação dos processos sedimentares, né? Então, eu desenvolvi a minha tese na linha de pesquisa que era sensoramento remoto e modelagem geológica, né? É uma linha recente no programa de pós-graduação e eu acho que então o meu trabalho ele inicia essa caminhada no sentido da quantificação, né, em geologia, porque até então, antes de existir essa linha de pesquisa, os trabalhos eles eram muito mais qualitativos do que quantitativos. Então, eu acho que ele traz essa contribuição, no sentido de abrir uma nova perspectiva de trabalhos dentro da geologia sedimentar.
Certo, e após o período da defesa, né? Quais foram os teus encaminhamentos? Publicação de artigos, enfim, quais foram os seus passos depois dessa defesa? Então, antes de defender, o programa exige que a gente tenha 2 artigos submetidos, né? Então, eu submeti esses artigos antes da defesa, mas logo após a defesa eles retornaram, então, com algumas sugestões de alteração. Então, logo após a defesa, eu fiquei trabalhando, né, na correção do artigo, né? E um deles, inclusive, já está publicado, o outro eu estou ainda trabalhando porque as contribuições dos revisores eram um pouco maior, então eu estou fazendo todas essas alterações. Mas eu continuo trabalhando, sim, na minha pesquisa de doutorado, porque muita coisa eu não pude fazer em 4 anos, então agora eu estou tendo, né, tempo de continuar trabalhando, né, no tema da pesquisa e desenvolvendo algumas coisas que eu havia pensado antes, mas não tinha tido tempo para isso. Até essa seria a minha próxima pergunta, quer dizer, né, essa pesquisa ela te traz outros olhares, talvez para um pós-doutorado, enfim, outros encaminhamentos para essa mesma pesquisa? Pode explicar para a gente? Sim, com certeza. A gente consegue... Quando a gente abre outras perspectivas, exatamente. Né? Quando a gente inicia o doutorado, a gente tem uma pergunta principal para responder. Mas quando a gente finaliza o doutorado, a gente tem mais uma série de perguntas. Então, com certeza, o meu trabalho de doutorado abriu, né, inúmeras portas. Hoje, eu tenho alguns alunos que trabalham comigo, né, bolsistas de iniciação pesquisa, que estão me auxiliando no desenvolvimento, né, ou na busca dessas outras respostas. Então, eu acho que o trabalho de doutorado, na verdade, é o início de um trabalho de pesquisa, né, que vai terminar, sabe-se lá quando. Até porque hoje você mudou, já está atuando então como professora do programa de pós-graduação em Geologia. Isso. Enfim, teve essa mudança aí no meio do caminho, como é que foi? De largar, enfim, a docência na Universidade de Caxias do Sul, como você explicou lá no início pra gente. Isso, então em Caxias do Sul eu fiquei 2 anos, que foram os 2 primeiros anos do doutorado, então que foram anos bem difíceis. Depois, em um determinado momento, eu resolvi me focar somente no doutorado, porque o doutorado realmente consome bastante tempo, né? E se a gente quiser fazer um trabalho de qualidade, a gente precisa, né, despender esse tempo para isso. E também porque eu tinha a ideia de fazer o sanduíche, né? Então eu deixei de lecionar na Universidade de Caxias do Sul e fiquei só com o doutorado. Quando eu finalizei o doutorado, eu participei de uma seleção de professora aqui na Unicinos, né, para fazer parte da pós-graduação em Geologia na linha de sensoriamento remoto e modelagem geológica, né? E aí eu fui selecionada e agora, né, desde agosto do ano passado, agora eu faço parte, então, do programa de pós-graduação em Geologia. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Sucesso na tua trajetória. Muito obrigada. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado de Joyce Cagliari está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até a próxima. Tchau.